Daí pessoal, tudo certo? Para mais um vídeo aí do nosso canal. A gente ficou um tempinho aí sem vídeos do nosso canal aí, isso devido a alguns probleminhas que teve, tá? O primeiro probleminha foi uma questão minha mesmo, que eu entrei de férias aí, como eu sou funcionário público, eu decidi aproveitar um pouquinho minhas férias, porque todo mundo merece um pouquinho de férias, né? E também porque eu tava com alguns problemas mais de equipamentos aqui para gravar os vídeos. Eu ainda não solucionei todos os meus problemas de equipamento dos vídeos. Eu estou gravando num computador um pouquinho melhor que eu estava gravando antes, mas ele ainda está com problema na câmera. Vocês vão notar que a câmera dá umas travadas um pouquinho, porque eu estou gravando no meu celular, a captação do celular pro computador ainda tem algum probleminha, tá? Mas eu acho que vai dar para nós fazermos nossa aula bem tranquilamente. Então algumas coisas eu consigo solucionar, outras coisas não. Mas isso atrapalhou que eu ficasse um tempinho sem gravar vídeos, tá? Então agora a gente vai estar retomando o nosso canal aí. Essa semana ainda vai sair gameplay. Inclusive essa questão de eu ter um computador um pouco melhor vai possibilitar que eu traga uns jogos um pouquinho melhor. E além de tudo eu estou usando uma ferramenta nova de gravação de vídeo. Então isso vai trazer também que eu não tenho mais aquele limite de 15 minutos. Agora se eu quiser eu posso falar o tempo que eu quiser. Não que eu faria isso, tá? Mas assim, se eu quiser eu poderia fazer isso. Então assim, algumas coisas vão melhorar, algumas coisas ainda eu vou melhorando ao longo do tempo, mas eu acho que vocês vão gostar bastante aí das voltas dos nossos vídeos, tá? Bom, nossa aula de hoje aí, para quem estava com saudade dessa matéria louca que é a física, é sobre vetores. Na verdade é uma continuação da parte de leis de Newton. Essa parte de vetores, ela é bem importante não só para o primeiro ano, porque todo mundo fala de leis de Newton, já pensa que é só para o primeiro ano. Principalmente para o pessoal do terceiro ano, essa parte de vetores é importantíssimo, porque no terceiro ano você vai aprender a parte de força elétrica e a parte de força magnética, e você precisa saber das operações com vetores. Então toda essa parte que nós vamos ver nessa aula de hoje é legal para o primeiro ano, com certeza, mas também é muito legal para o terceiro ano, e para o segundo ano também pode ocupar alguma coisa. Então eu acho que vocês vão ter um bom proveito na nossa aula de hoje. Bom, vamos começar a nossa aula logo aí, tá? Bom, primeiro eu quero falar o que é grandeza física. Grandeza física é alguma coisa, fisicamente falando, que a gente pode medir. Um bom exemplo prático é a questão da massa. A massa é a quantidade de matéria no nosso corpo. A medição, vamos dizer assim, entre aspas, dessa quantidade de matéria do corpo é a grandeza física que a gente mede quando a gente sobe na balança, por exemplo. A questão dos horas que você mede no relógio, você está medindo a grandeza física chamada tempo. Então, assim, grandezas físicas são coisas que você consegue mensurar, que você consegue medir. Existem dois tipos básicos de grandezas físicas. As grandezas físicas do tipo escalares e do tipo vetoriais. A gente precisa entender isso direitinho, que vai ajudar bastante quando a gente falar de vetores, tá? Grandeza escalar, essa é mais fácil, tá? Essa você entende completamente o que ela significa apenas com o valor numérico. Vou dar um exemplo. Quando você vai medir sua massa na balança, faz alguma diferença você medir ela deitado ou de pé? Não, na verdade a tua porção de massa, a tua quantidade de matéria que tu tem no corpo é a mesma, mesmo se tu medir na Terra ou medir na Lua. Então, independente do lugar que você tem, a massa é a mesma, aquele valor que aparece na balança é exatamente o mesmo. Então isso é uma grandeza que apenas o número mostra para você o que ela significa, é uma grandeza do tipo escalar. Outro exemplo prático é a questão da temperatura. Faz alguma diferença saber que a temperatura vem de cima, do lado, de baixo, enfim? Tem alguma importância saber da direção e sentido da temperatura? Evidentemente que não, não precisa saber essa questão. Apenas sabendo o valor numérico da temperatura em Celsius e em Kelvin, ela vai te trazer tudo o que você precisa. Então, a temperatura é uma grandeza do tipo escalar, porque apenas o valor numérico, que é chamado de módulo, lhe dá todas as características. Já as grandezas do tipo vetoriais, elas precisam, além do valor numérico, saber da direção e sentido de aplicação. Um exemplo prático é a questão que eu vou pegar a caneta aqui, deixa eu pegar a caneta. Calma aí. Opa, vamos voltar. Aqui a caneta. Aqui, ó, esse exemplo prático aqui é da gravidade. A gravidade é um tipo de aceleração. E como é uma aceleração, ela precisa saber a direção e sentido de aplicação. A gravidade, ela é orientada para qualquer lado? Não, a gravidade é apontada sempre para o centro do planeta Terra, por isso que tudo cai para baixo. Então, além de saber do valor da aceleração da gravidade, você precisa, para entender completamente ela, saber que ela sempre é apontada para baixo, então ela tem uma direção e um sentido de aplicação.
Outro exemplo aqui que eu trouxe aqui para vocês é o exemplo da força. Nosso homenzinho vermelho ali está aplicando uma força de uma certa intensidade, parece maior porque ela está puxando 4 outros bonequinhos da direita para esquerda. Já os outros 4 bonequinhos brancos que eu tenho aqui estão fazendo a força no sentido oposto. Isso quer dizer o quê? Da esquerda para a direita. Então assim, não adianta saber só o valor numérico, tem que saber a direção e sentido de aplicação desse fenômeno físico. Então essa é uma grandeza do tipo vetorial. Bom, já que a gente está falando de vetorial escalar, a gente tem que saber o que é o tal do vetor, que dá o nome para a questão do vetorial. Vetor nada mais é um ente físico ou uma simbologia física que mostra o valor, a direção, o sentido de aplicação daquele fenômeno físico. Então ele é como se fosse uma flecha. Ele mostra a questão do valor numérico, e no caso aqui o nosso exemplo é de 20 newtons, mas também mostra a direção e sentido de aplicação, que no caso é da esquerda para a direita. Então mostrou a direção e o sentido, mostrou o valor, logo um vetor. Antes de nós passar para as operações vetoriais, que é o mote da nossa aula, a gente precisa saber essa diferença da direção e do sentido. Direção, o que é? Horizontal, vertical e inclinado. Então é as direções que tu pode ter ali nos vetores. E o sentido, o que é? Esquerda e direita, para cima e para baixo. Então essa é a questão da diferença da direção e do sentido. Bom, entendendo tudo isso, agora a gente consegue estudar tranquilamente as operações vetoriais, que é a proposta da nossa aula. As operações vetoriais que a gente vai aprender aqui são 4. Quais são as 4 operações vetoriais? A soma e a subtração, que são bastante fácil. O teorema de Pitágoras, que não é tão difícil assim, mas tem já uma complicaçãozinha. E também a regra do paralelogramo, que essa é um pouquinho mais trabalhosa. Não digo que é mais difícil. Bom, vamos começar pela soma, que é mais fácil. Quando que tu aplica a questão da soma? Quando tu tem vetores na mesma direção e no mesmo sentido. Facílimo, tá? Nosso exemplo aqui, a gente tem 2 vetores, o azulzinho e o laranja. Notem, os dois estão na horizontal e os dois estão indo da esquerda para a direita. Então, nesse caso, eu uso a questão da soma para saber o vetor resultante. Como é que você faz isso? Pega o valor do vetor 1 aqui e bota somado com o valor do vetor 2. Fácil, né? Quanto que é 20 mais 10? Essa conta é fácil, não precisa nem calculadora, né? 30 newtons. Então já sabemos o valor numérico ou módulo do nosso vetor. E qual é que fica orientado a direção e sentido do nosso vetor? Basicamente, tu tem que juntar o vetor azul e o laranja. Ele é a junção dos dois vetores. Aqui, ó, se tu traçar uma linha, vocês vê que ele tem o mesmo tamanho se tu juntasse o vetor azul e o do vetor laranja. Então esse é o nosso vetor resultante. A subtração, ela é quase igual à soma, só com uma diferença. Eles dois têm a mesma direção? Sim, no nosso exemplo os dois estão horizontal, mas eles estão em sentidos opostos. Um está indo para a esquerda e outro está indo para a direita. Então, nesse caso, tu tem sentidos opostos, tu tem que fazer a questão aqui da subtração vetorial. Aqui, ó, tem até um errinho, agora eu vi aqui. Como é que você faz isso? É muito fácil, pessoal. Pega o valor do vetor dos dois vetores e o subtrai. Sempre, aí a observação é importante, sempre subtraindo o vetor maior pelo menor. Por que tu bota o maior menos o menor? Independente se um vem antes e o outro vem depois. Para evitar que dê valor negativo. Não é nem um pouco interessante que tu faça uma operação vetorial e tu tenha um número negativo. Então sempre, por isso que tu sempre vai pegar o vetor maior e subtrair pelo menor. Lembre disso. Bom, quanto que é 20 menos 10? 10, né? 10 newtons, facílimo, isso aí não precisa nem calculadora. E como é que fica a orientação e sentido do vetor aqui no nosso resultante? Vocês notam que esse vetor vermelhinho é o resultante, e ele está apontado para a esquerda. E por que ele fez isso? Porque ele sempre está apontado na direção do maior vetor. Qual que é o maior vetor entre azul e laranja? O azul, né? Então por isso que o vetorzinho vermelho está apontando para aquele lado. E por que o tamanho dele ficou menor? Porque aqui nessa questão aqui do vetor, eu tenho que diminuir exatamente o tamanho do vetor laranja. O vetor laranja tem mais ou menos esse tamanho. Então toda essa parte aqui do vetor azul foi retirada e sobrou só aquele pitoquinho ali, ficou do vetor resultante. Bom, teorema de Pitágoras, quando você usa? Bom, quando tem vetores em direções opostas.
Bom, nosso exemplo é bem óbvio, né? Eu tenho o vetor azul na horizontal e o vetor laranja na vertical. Eu tenho dois vetores de direção opostas. Mas tem uma observação quando você usa o teorema de Pitágoras. Você só usa quando o ângulo que é formado por esses dois vetores forma 90 graus. Então aqui, ó, você pode pegar aqui no exemplo e verificar que o vetor azul e o vetor laranja, os dois formam um ângulo de 90 graus. Então, nesse caso aqui, tu pode usar o teorema de Pitágoras. Então, tu pega a força resultante ao quadrado, mais a força 1 ao quadrado, mais a força 2 ao quadrado, que é o teorema de Pitágoras, né, que vocês estudaram bastante nas aulas de matemática. O vetor 1 aqui é de 2 newtons, então ele fica aqui nessa posição. E o vetor 2 é de 1. 2 ao quadrado, 4, né? 4 mais 1 dá 5, né? Essa conta é facílima e não precisa nem de calculadora. Só que tem um problema. Tá pronta a nossa questão aí, galera? Evidentemente que não. A galera erra muito nisso aí, ó. Tu notaste ali que a força resultante ainda está ao quadrado. Isso não pode acontecer. Tu tem que tirar esse quadrado aqui, ó, que tem da força resultante. Para isso, tu tem que levar a raiz dos dois lados. Lembre, na matemática, sempre se tu faz uma operação de um lado, tem que fazer do outro também. Então aqui, ó, tu pega essa raiz quadrada e corta aqui, tirando o quadrado da força resultante, que era o nosso problema, e eleva a raiz quadrada, o 5. 5 na raiz, quanto que dá? 2,23. Então esse é o nosso vetor resultante. E qual que é a direção e sentido desse vetor resultante? Ele sempre sai no meio dos dois vetores que originaram o n, tá? Então ele vai sair exatamente aqui, ó. Se fosse desenhar o vetor resultante, ele sairia no meio dos dois. Então aqui está o nosso vetor resultante, que tem o valor de 2,23 newtons. Bom, o último exemplo, a última operação que eu vou passar para vocês é a regra do paralelogramo. Ela é parecida com Pitágoras, mas com um detalhe. Os dois estão em direções opostas, sim. Um está na horizontal e o outro está vertical. Ele está meio inclinado, mas está na vertical, né? Só que o ângulo que eles formam é menor que 90 graus. E o que isso quer dizer? Que ele pode ser 60, pode ser 70, pode ser 45, pode ser 20 graus. Pode ser 100? Não. O ângulo de 100 graus é maior que 90 graus. E normalmente quando tu tem ângulos maiores que 90 graus, tu usa uma outra regra que eu não vou ensinar para vocês por enquanto, que é a questão da decomposição vetorial. Podemos fazer uma próxima aula que a gente pode explicar isso, não tem problema nenhum. Mas foco nessa aula, passar só as operações que vão dizer que sim, que já vai quebrar mais o galho de vocês antes de saída, tá? A regra do paralelogramo, muita gente se assusta aqui, ó, ela é gigante a regra do paralelogramo. E aí a galera acha, isso aqui vai me dar uma dor de cabeça para resolver, professor. Calma, galera, não é tão difícil assim que nem vocês imaginam. É só você ser organizado aqui, bota os parênteses, assim, que nem eu fiz ali, que vocês não vão ter problema nenhum, tá? Vamos aqui fazer um exemplo. Vamos fazer esse exemplo para nós entendermos. Vamos chamar que a nossa força 1 é de 100 newtons. Então a gente vai botar aqui no lugar da força 1. E vamos dizer que a força 2 é de 60. Então vamos botar aqui no lugar da força 2, tá? Então qual ficou ali, ó? 100 no lugar da força 1, 60 no lugar da força 2. Então, quando dá 100 ao quadrado, dá 100 mil, né? Não, 10 mil, desculpa, 10 mil. Quando dá 60 ao quadrado, dá 3.600. Aqui, dá duas vezes a força 1, que é 100, vezes a força 2, que é 60. 100 vezes 60 dá 6 mil. E o cosseno de 60 graus, que é o ângulo aqui, que tinha minha figura antes, ó, que é 60 graus, é 0,5. 10 mil vezes 3.600, 13.600. Essa soma é tranquilo, não precisaria nem de calculadora no caso. 6 mil vezes 2, quando está 6 vezes 2, dá 12, né? Então, tranquilo. Qualquer número multiplicado por 0,5, o resultado é a metade. Então, quanto que é metade de 12 mil? 6 mil novamente, né? E para finalizar essa primeira parte, a gente soma um com o outro, né? 13.600 mais 6 mil dá 19.600. Tá pronto isso aí? Não, né? Eu falei antes, né? Cuidado com a pegadinha. Tem que tirar esse quadrado aqui, ó. Não pode ficar esse quadrado aqui na operação. Então o que tu faz? Tu leva a raiz dos dois lados, tá? E aí tu corta aqui, ó. Corta aqui e corta aqui. 19.600 na raiz quadrada. Dá quanto isso aí? Dá 140 newtons. Então esse é o nosso valor ali da força resultante. A direção e sentido de aplicação, qual é que ficaria? A direção, sentido de aplicação, como nosso exemplo, ele sai no meio dos dois vetores. Então aqui é a direção e sentido de aplicação desse vetor resultante. Bom, vamos ali terminar ali nossas questões ali só para finalizar. Vamos pegar um pouquinho mais difícil. Agora eu tenho vetores
aqui misturados. Um tá indo para a esquerda, outro tá indo para a direita, outro tá indo para baixo. Como é que eu resolvo isso aí? Bom, primeiro tu vai pegar os vetores que estão na mesma direção. Isso quer dizer o quê? Os dois que estão na horizontal. Como um está indo para a esquerda e outro está indo para a direita, qual que é a operação de vetores que você vai fazer? É a subtração. 60 menos 20. E por que eu botei 60 menos 20 e não 20 menos 60? Porque eu falei da observação. Na subtração de vetores, você sempre tem que pegar o maior vetor, que no caso é de 60, e subtrair pelo menor. 20 menos 60, isso é fácil, né? 40 newtons. Então o que sobrou? Esses dois vetores aqui, que originaram aqui, foram transformados nesse azulzinho que está aqui, ó. Então ele ficou menorzinho e ficou orientado para a direita, porque o maior vetor era para a direita. Só que sobrou de 30 newtons. Notem, agora eles formam um ângulo de 90 graus. E qual que é a operação de vetores que eu vou fazer para finalizar essa conta? Pitágoras, né? Então, a junção do vetor 1 mais o vetor 2 dá 40. Então, 40 ao quadrado. E o vetor 3 aqui dá 30. 4 vezes 4 dá 16. E só bota os dois zeros a mais. 3 vezes 3 dá 9. E só adiciona os dois zeros a mais. 1.600 mais 900 dá 2.500. Aí tira a raiz que dá 50 newtons. Se eu fosse orientar a direção e sentido do vetor resultante, como é que ficaria? Ele sairia no meio desses dois vetores, então ele ficaria assim. Ok, pessoal? Então é isso, nossa aula. Ó. Vocês viram que hoje passou de 15 minutos, então a minha nova ferramenta está funcionando. A próxima aula a gente vai fazer a última parte de Lei de Newton, que a gente vai estudar alguns casos especiais da Lei de Newton. Um abraço aí para todo mundo que acompanhou nosso vídeo. Vou mandar uma lista de exercícios para a gurizada que está acompanhando a minha aula, aí, os meus alunos. E um abraço aí. Aí na semana vai sair uma gameplay, vai ser um jogo bem diferente aí, até para estrear meu computador aí que está um pouquinho melhor. Vocês vão se divertir bastante, tá? Grande abraço e até o próximo vídeo aí do nosso canal.